Se dinheiro resolvesse tudo, eu já teria comprado a felicidade do meu filho. Ricardo Valença era dono de uma fortuna que qualquer pessoa sonharia ter. Mansões, carros importados, viagens luxuosas, mas nada disso tinha valor quando ele chegava em casa e encontrava o filho de 6 anos, Theo, sentado no chão, abraçado nos próprios joelhos, em completo silêncio. Desde o incêndio que destruiu um dos galpões da empresa, o menino não dizia uma palavra. Não ria, não chorava, apenas ficava olhando para o nada como se o mundo tivesse desligado ao redor dele. Médicos falavam em autismo, outros em trauma. Alguns diziam que era só uma fase. Ricardo gastou pequenas fortunas em terapias, especialistas e aparelhos, mas nada fazia efeito. Cada noite era um castigo. O silêncio do menino parecia engolir até as paredes da mansão. Antes de começarmos essa história, eu quero saber de você. De onde você está assistindo agora e em que horário? Conta aqui nos comentários. E aproveita para curtir o vídeo, compartilhar com alguém especial e se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhuma das nossas histórias que tocam o coração todos os dias. O mais estranho era o padrão. Theo ficava relativamente tranquilo durante o dia, mas sempre no mesmo horário, perto das 6 da tarde, começava a se desesperar. Tapava os ouvidos com as mãos, chorava em silêncio, se encolhia num canto como se estivesse tentando escapar de algo invisível. O pai se revoltava, gritava com os cuidadores, demitia um atrás do outro, convencido de que ninguém estava se esforçando de verdade. Mas, no fundo, sabia que o problema não eram eles, e sim algo que ele mesmo não conseguia enxergar. A cada tentativa frustrada, Ricardo sentia sua masculinidade e poder desmoronando. De que adiantava ser chamado de gênio dos negócios se não conseguia nem fazer o próprio filho olhar em seus olhos? Foi nesse cenário que entrou em cena Lídia Campos, uma mulher simples que pediu apenas um trabalho de governanta. Não queria ser babá. Não pediu contato com o menino, apenas um canto para dormir e serviço de limpeza. Ricardo nem deu importância, apenas contratou. Mas Lídia, em silêncio, começou a perceber coisas que ninguém havia notado. O medo de Theo não era qualquer medo. Era um medo que tinha hora marcada e parecia nascer de um lugar escondido naquela casa. O que Lídia descobriu no porão fez seu coração gelar. Na terceira noite de trabalho, enquanto limpava os corredores, Lídia notou que Theo estava parado, completamente imóvel, olhando para o teto. Não havia som algum para os ouvidos comuns, mas ela percebeu uma vibração estranha. Desceu até o porão e descobriu que uma máquina antiga, esquecida desde o incêndio, ainda ligava automaticamente todo fim de tarde. Um motor barulhento, com ruído quase imperceptível, ecoava pela casa como um zumbido constante. Para qualquer adulto, era apenas incômodo. Para uma criança sensível como Theo, era tortura. Lídia desligou a máquina. No mesmo instante, Theo relaxou, olhou ao redor e, pela primeira vez em meses, não tapou os ouvidos. Ela não contou nada a Ricardo, que já estava cego pela própria arrogância e dor. Apenas começou a anotar no caderno surrado. 18 horas, ruído ligado, Theo em pânico, máquina desligada, Theo calmo. Repetiu a experiência no dia seguinte, e o resultado foi igual. Theo, aos poucos, começou a perceber que aquela mulher silenciosa não o forçava a nada. Ela não falava alto, não gritava, não fazia perguntas. Apenas apagava a dor invisível e, sem que ele entendesse, devolvia pequenas doses de paz. No terceiro dia, quando Lídia passou com um copo de leite, Theo não desviou o olhar, não sorriu, não falou, mas também não fugiu. E isso, para quem só conhecia o medo, já era uma vitória. Ricardo estranhou a mudança e começou a desconfiar. Como uma mulher simples, sem diploma, sem jaleco branco, conseguia mais resultado que os especialistas mais caros do país. Ele não sabia, mas começou a se incomodar. Parte dele queria acreditar em milagre, outra parte se sentia humilhada.
Não suportava a ideia de que, talvez, a chave para o silêncio do filho não estivesse em milhões de dólares, mas em gestos pequenos e gratuitos. Mas o que Ricardo encontrou no caderno de Lídia mudaria tudo. Certa noite, impaciente, Ricardo entrou no quarto de Lídia e encontrou o velho caderno aberto sobre a mesa. Nas páginas, anotações detalhadas sobre cada reação de Theo. Horários, objetos, lugares da casa onde o menino ficava mais ou menos calmo. Mas não era só isso. Havia nomes de médicos riscados, datas de exames, até mesmo a menção a um laudo que nunca chegara às mãos de Ricardo. Um laudo que dizia: distúrbio de processamento sensorial, não autismo. Aquilo caiu como uma bomba. Ele havia gastado milhões, contratado os melhores especialistas, mas alguém havia enterrado um diagnóstico diferente. Quem tinha interesse em esconder a verdade? Ricardo, tomado pela raiva, foi tirar satisfação com Lídia. Acusou-a de fuçar onde não devia, de manipular o filho, até de inventar histórias. Mas ela permaneceu calma, disse apenas: pergunte a quem lucra com o silêncio dele. Essas palavras ecoaram na cabeça de Ricardo. Quem ganhava dinheiro mantendo Theo como incurável? No dia seguinte, o milionário confrontou sua conselheira de confiança, Helena Duarte, a mesma que sempre recomendava médicos, terapeutas e remédios. A resposta dela foi rápida e fria. Essa mulher é perigosa. Já foi processada, perdeu a guarda da filha, foi expulsa de clínicas. Se continuar com ela, vai destruir seu filho. Ricardo ficou dividido. De um lado, a mulher humilde que trazia resultados reais. Do outro, a executiva em quem confiava há anos. Escolher parecia impossível, mas a dúvida durou pouco. A pressão da mídia, os relatórios médicos e os conselhos de advogados falaram mais alto. Na manhã seguinte, Ricardo chamou Lídia na cozinha e disse, sem olhar nos olhos: seu trabalho acabou. Ele não sabia que essa decisão custaria caro demais. A ausência de Lídia foi como arrancar o ar de dentro da casa. No mesmo dia, Theo começou a se recusar a comer. Passou horas encolhido num canto, batendo a cabeça contra a parede. Ricardo tentou de tudo: brinquedos, música, os melhores médicos. Nada adiantava. O menino gritava: mamãe, mamãe, até perder a voz. Para o milionário, cada grito era uma facada. Ele se lembrava das palavras de Lídia: pergunte a quem lucra com o silêncio dele. E o coração se enchia de desconfiança. Será que Helena o enganara todo esse tempo? Enquanto isso, Lídia se afastava em silêncio. Alugou um quartinho simples nos arredores da cidade, levando apenas sua mala e o caderno. No fundo, sabia que Theo iria regredir sem ela, mas não tinha forças para lutar contra o poder de Helena. Ainda assim, guardava uma carta na manga, um envelope antigo com documentos que havia encontrado escondido entre os livros da biblioteca da mansão. Eram papéis que provavam que o diagnóstico inicial de Theo havia sido alterado, por ordem de Helena. Aquilo poderia derrubar tudo, mas também poderia destruir sua vida mais uma vez. Ricardo, desesperado, começou a vasculhar seus próprios arquivos. E foi então que descobriu algo ainda pior: contratos milionários de remédios que Helena havia fechado em seu nome, usando o caso do próprio filho como justificativa para pesquisas. O menino, seu filho, tinha virado moeda de troca em um esquema frio de negócios. O milionário sentiu o chão sumir, mas ainda faltava a prova que confirmaria a traição. E ela estava com Lídia. Determinada a acabar com a farsa, Lídia reuniu coragem e marcou um encontro com Ricardo. Levaria o envelope. Mas antes que chegasse, foi surpreendida por uma ligação ameaçadora. Se você abrir a boca, nunca mais verá sua filha. O choque foi imediato. Helena sabia do segredo de seu passado e estava disposta a usá-lo contra ela. O coração de Lídia bateu acelerado, mas ao olhar para o caderno de Theo, tomou sua decisão. Não fugiria mais. Naquela noite, diante de Ricardo, entregou o envelope e contou tudo. Mostrou o laudo original,
as recomendações médicas ignoradas e as alterações feitas por ordem direta de Helena. Mostrou inclusive uma gravação de voz, guardada em segredo, em que Helena admitia que manter o diagnóstico de autismo rendia contratos milionários para a empresa. Ricardo ficou atônito. Todo o império que ele achava controlar estava, na verdade, sendo manipulado pelas mãos frias de sua conselheira. Enquanto isso, Theo, no andar de cima, parecia pressentir algo. Segurava o cavalinho de pelúcia e repetia baixinho: "Mamãe, mamãe!" De repente, desceu as escadas correndo, algo que não fazia há meses, e se agarrou às pernas de Lídia. E diante do próprio pai, que assistia incrédulo, sussurrou as primeiras palavras claras depois de tanto tempo: "Ela me escuta." Mas a reação de Helena seria ainda mais assustadora. A farsa veio abaixo. Ricardo rompeu com Helena e entregou as provas à justiça. O escândalo estampou jornais, contratos fraudulentos, laudos médicos adulterados, vidas de crianças usadas como moeda. Helena caiu em desgraça, enfrentando tribunais e acusações que a deixaram sem saída. Para Lídia, a vitória não veio em aplausos, mas no abraço silencioso de Theo. O menino, aos poucos, voltou a comer, voltou a sorrir, voltou a dormir. Ainda não falava muito, mas a cada palavra sussurrada era como se o mundo inteiro parasse para ouvir. Ricardo, transformado, decidiu criar uma fundação para apoiar crianças vítimas de diagnósticos errados. Colocou Lídia como diretora, não por gratidão, mas porque sabia que ninguém tinha mais autoridade do que ela, que enxergara aquilo que especialistas se recusaram a ver. Pela primeira vez, o milionário admitiu publicamente seus erros, e esse gesto foi o que mais comoveu a opinião pública. Não era sobre dinheiro, nunca foi. Era sobre humanidade. Na noite da inauguração da fundação, Theo subiu ao palco ainda tímido, com seu cavalinho nas mãos. A plateia esperava silêncio, mas o menino, olhando para Lídia, falou ao microfone com voz baixa, mas firme: "Obrigado por ficar." O salão inteiro se levantou em aplausos. Ricardo chorou como nunca, e o público também, porque naquele momento todos entenderam. O silêncio que antes era dor, agora era vitória. Mas no coração de quem assistiu ficou a lição: dinheiro compra tudo, menos a verdade. E agora eu quero ouvir você. O que mais te emocionou nessa história? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos conversar. Não esqueça também de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Isso ajuda demais para que possamos continuar trazendo histórias fortes e inspiradoras para você todos os dias.